Êxodo capítulo 37. A Arca da Aliança. Em seguida, Bezalel fez uma arca de madeira de acácia com 1,15 metro de comprimento, 67,5 metros de largura e 67,5 metros de altura. Revestiu-a com ouro puro por dentro e por fora e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Mandou fundir 4 argolas de ouro e prendeu-as aos 4 pés da arca, 2 argolas de cada lado. Fez varas de madeira de acácia, revestiu-as com ouro, passou-as por dentro da argola dos lados da arca para transportá-la. Fez ainda a tampa da arca, o lugar de expiação, de ouro puro. Media 1,15 metro de comprimento e 67,5 centímetros de largura. Fez 2 querubins de ouro batido e colocou um em cada extremidade da tampa. Modelou o querubim em cada extremidade da tampa, de modo a formar uma só peça de ouro com a tampa. Os querubins ficavam de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa da arca. Estendiam suas asas sobre a tampa para cobri-la. A mesa. Bezalel fez a mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 67,5 centímetros de altura. Revestiu-a com ouro puro e colocou uma moldura de ouro ao seu redor. Enfeitou-a com uma borda de 8 centímetros de largura e com uma moldura de ouro ao redor da borda. Fez 4 argolas de ouro para a mesa e prendeu-a aos 4 cantos, junto aos 4 pés. Prendeu as argolas junto da borda para sustentar as varas usadas para transportar a mesa. Fez essas varas de madeira de acácia, revestiu-as com ouro, fez ainda recipientes especiais de ouro puro para a mesa, tigelas, colheres, vasilhas e jarras para as ofertas derramadas. O candelabro. Bezalel fez um candelabro de ouro puro batido. Todo o candelabro e seus enfeites formavam uma só peça: a base, a haste central, as lâmpadas, os botões e as flores. Da haste central saíam 6 ramos, 3 de cada lado. Cada um dos 6 ramos tinha 3 lâmpadas em forma de flor de amendoeira, com botões e flores. A haste central do candelabro tinha 4 lâmpadas em forma de flor de amendoeira, cada uma com botões e flores. Havia um botão de amendoeira debaixo de cada par de 6 ramos que saíam da haste central. Os botões de amendoeiras e os ramos formavam uma só peça com a haste central e eram feitos de ouro puro batido. Fez também 7 lâmpadas para o candelabro, cortadores de pavio e apagadores, todos de ouro puro. Foram necessários 35 quilos de ouro puro para o candelabro e seus acessórios. O altar de incenso. Depois Bezalel usou madeira de acácia para construir o altar de incenso. Ele o fez quadrado, com 45 centímetros de lado e 90 centímetros de altura, com ponta em forma de chifres nos cantos entalhados da mesma peça de madeira que o altar. Revestiu o topo, os lados e as pontas do altar com ouro puro e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez 2 argolas de ouro e prendeu-as no lado oposto do altar, debaixo da moldura de ouro, para sustentar as varas usadas para transportá-lo. Fez as varas de madeira de acácia e revestiu-as com ouro. Em seguida preparou o óleo sagrado da unção e o incenso perfumado, usando as técnicas de um perfumista. Êxodo capítulo 38. O altar dos holocaustos. Usando madeira de acácia, Bezalel construiu um altar quadrado para o holocausto com 2,25 metros de largura e comprimento e 1,35 metro de altura. Fez uma ponta em forma de chifre para cada um dos 4 cantos, de modo que as pontas e o altar formavam uma só peça. Revestiu o altar com bronze. Depois fez os utensílios do altar: baldes para recolher as cinzas, pás, bacias, garfos para a carne e braseiros, todos de bronze.
Fez também uma grelha de bronze e a colocou à meia altura do altar debaixo da borda. Fez 4 argolas de bronze e prendeu-as aos cantos da grelha de bronze para sustentar as varas usadas para carregar o altar. Fez as varas de madeira de acácia e as revestiu com bronze. Por dentro das argolas, dos 2 lados do altar, passou as varas usadas para transportá-las. O altar era oco e feito de tábuas. A bacia de bronze. Bezalel fez a bacia de bronze e seu suporte de bronze com espelhos doados pelas mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. O pátio. Bezalel fez ainda o pátio que era fechado com cortinas de linho finamente tecido. As cortinas do lado sul tinham 45 metros de comprimento e eram penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente em 20 bases de bronze. Pendurou as cortinas com ganchos e argolas de prata. Colocou do lado norte cortinas idênticas a essas, com 45 metros de comprimento, penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente em bases de bronze. Pendurou as cortinas com ganchos e argolas de prata. As cortinas do lado oeste do pátio tinham 22,5 metros de comprimento e eram penduradas com ganchos e argolas de prata em 10 colunas apoiadas em 10 bases. O lado leste do pátio também tinha 22,5 metros de comprimento. A entrada do pátio ficava do lado leste, situada entre 2 cortinas. A cortina do lado sul tinha 6,75 metros de comprimento e era pendurada em 3 colunas apoiadas em 3 bases. A cortina do lado norte também tinha 6,75 metros de comprimento e era pendurada em 3 colunas apoiadas em 3 bases. Todas as cortinas ao redor do pátio eram de linho finamente tecido. Cada uma das colunas tinha uma base de bronze e todos os ganchos e argolas eram de pedra. Os capitéis das colunas do pátio eram revestidos de prata e as argolas usadas para pendurar as cortinas eram de prata. Para a entrada do pátio, confeccionou uma cortina de linho finamente tecido e a enfeitou com linhos bordados de fios de tecido azul, roxo e vermelho. A cortina tinha 9 metros de comprimento e 2,25 metros de altura, como as cortinas das divisórias do pátio. Era pendurada em 4 colunas, cada uma apoiada firmemente em sua própria base de bronze. Os capitéis das colunas eram revestidos de prata, os ganchos e as argolas também eram de prata. Todas as estacas usadas para sustentar o tabernáculo e o pátio eram de bronze. Relação dos materiais. Esta é uma relação dos materiais usados na construção do tabernáculo, o santuário da aliança. Os levitas registraram os valores totais conforme Moisés os havia instruído, e Itamar, filho do sacerdote Arão, supervisionou esse trabalho. Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Recebeu a ajuda de Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, artesão perito em gravar, projetar e bordar em linho fino com fios de tecido azul, roxo e vermelho. O povo contribuiu com ofertas especiais de ouro que totalizaram 1.024 quilos, calculados de acordo com o ciclo do santuário. Esse ouro foi usado em toda a construção do santuário. A comunidade toda de Israel contribuiu com 3.520 quilos de prata, calculados de acordo com o ciclo do santuário. Essa prata veio do imposto recolhido de cada homem registrado no censo. O imposto era de uma beca, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário. O imposto foi arrecadado de 603.550 homens de 20 anos para cima, para fazer 100 bases para as armações das paredes do santuário e das colunas que sustentavam a cortina interna. Foram necessários 3.500 quilos de prata, cerca de 35 quilos para cada base. Os 20 quilos de prata restantes foram usados para fazer os ganchos e as argolas
e para revestir os capitéis das colunas. O povo também contribuiu com uma oferta especial de 2.480 quilos de bronze, usados para fundir as bases das colunas, a entrada da tenda do encontro e para o altar de bronze com sua grelha de bronze e todos os utensílios do altar. O bronze também foi usado para fazer as bases das colunas nas quais era pendurada a cortina da entrada do pátio e para todas as estacas ao redor do tabernáculo e o pátio. Êxodo capítulo 39. As roupas dos sacerdotes. Os artesãos confeccionaram belas roupas sagradas de tecido azul, roxo e vermelho para Arão vestir ao servir no lugar santo, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. A confecção do colete sacerdotal. Bezalel fez o colete sacerdotal de linho finamente tecido e bordou usando fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Para fazer os fios de ouro, bateu o metal até formar lâminas finas e as cortou em fios. Com grande habilidade e cuidado, bordou os fios de ouro no linho fino, com fios de tecido azul, roxo e vermelho. O colete sacerdotal tinha 2 peças unidas nos ombros por 2 ombreiras. O cinturão decorativo era feito dos mesmos materiais, linho finamente tecido bordado com fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. 2 pedras de ônix foram presas em suportes de filagranas de ouro. Nas pedras tinham sido gravados os nomes das tribos de Israel, da mesma forma que se grava um selo. Bezalel prendeu as pedras às ombreiras do colete, com recordação de que o sacerdote representa os israelitas. Tudo isso foi feito conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. A confecção do peitoral. Bezalel fez o peitoral com grande habilidade e cuidado. Confeccionou-o de modo que combinasse com o colete sacerdotal, usando linho finamente tecido bordado com ouro e com fios de tecido azul, roxo e vermelho. Fez o peitoral de uma só peça dobrada de tecido, formando um bolso quadrado de 22,5 centímetros de lado. Fixou no peitoral 4 fileiras de pedras preciosas. A primeira fileira tinha um rubi, um topázio e um berilo. A segunda fileira era composta de uma turquesa, uma safira e uma esmeralda. A terceira fileira era composta de um jacinto, uma ágata e uma ametista. A quarta fileira tinha um crisólito, um ônix e uma jaspe. Todas essas pedras eram presas a suportes de filagranas de ouro. Cada uma pedra representava um dos 12 filhos de Israel e trazia gravado o nome da tribo correspondente como em um selo. Para prender o peitoral ao colete sacerdotal, fizeram correntes de fios trançados de ouro puro. Fizeram também 2 suportes de filagranas de ouro e 2 argolas de ouro, que foram presas aos cantos superiores do peitoral. Amarraram as 2 correntes de ouro nas 2 argolas do peitoral, amarraram as outras pontas das correntes aos suportes de filagrana de ouro sobre as ombreiras do colete. Em seguida fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam às bordas interiores do peitoral, junto ao colete. Fizeram outras 2 argolas de ouro e as prenderam à parte da frente do colete abaixo das ombreiras e logo acima do nó que amarrava o cinturão decorativo ao colete. Prenderam as argolas inferiores do peitoral às argolas do colete com cordões azuis para que o peitoral ficasse firmemente preso ao colete acima do cinturão. Tudo isso foi feito conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Outras peças de roupa para os sacerdotes. Bezalel fez uma só peça de tecido azul, o manto que é usado com o colete sacerdotal, com uma abertura no meio da peça para a cabeça de Arão. A abertura foi reforçada com uma gola para que não se rasgasse. Fizeram romãs de fios de tecido azul, roxo e vermelho e aprenderam a borda do manto. Fizeram também sinos de ouro puro
e os prenderam entre as romãs à borda do manto, intercalando sinos e romãs por toda a volta da borda. Esse manto deveria ser usado sempre que o sacerdote realizasse seu serviço conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Confeccionaram para Arão e seus filhos túnicas de linho fino. O turbante especial e os outros turbantes também foram confeccionados de linho fino, e as roupas de baixo foram feitas de linho finamente tecido. Os cinturões foram feitos de linho finamente tecido e bordados com fios de tecido azul, roxo e vermelho, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram de ouro puro a tiara sagrada, o emblema de santidade. Gravaram nela, como em um selo, as palavras Santo para o Senhor. Prenderam a tiara com um cordão azul à parte da frente do turbante de Arão, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Moisés inspeciona o trabalho. Assim a construção do tabernáculo, a tenda do encontro, foi concluída. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Então apresentaram a Moisés o tabernáculo completo, a tenda com todas as suas mobílias, os colchetes, as armações e os travessões, as colunas e as bases, as coberturas da tenda, feitas de pele de carneiro tingidas de vermelho e couro fino, a cortina interna que protegia a arca da aliança e as varas para transportá-la, a tampa da arca que é o lugar de expiação, a mesa e todos os seus utensílios, os pães da presença, o candelabro de ouro puro com suas lâmpadas simétricas, todos os seus acessórios e o óleo da oliva para iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção e o incenso perfumado, a cortina para a entrada da tenda, o altar de bronze com a grelha de bronze, as varas para transportá-lo e seus utensílios, a bacia de bronze e seu suporte, a cortina para as divisórias do pátio, as colunas e suas bases, a cortina para a entrada do pátio, as cordas e as estacas, todos os utensílios a serem usados durante as cerimônias no tabernáculo, a tenda do encontro, as roupas finamente confeccionadas para os sacerdotes vestirem enquanto estiverem servindo no lugar santo, as roupas sacerdotais sagradas de Arão e as roupas que seus filhos vestiriam durante o serviço. Os israelitas seguiram todas as instruções que o Senhor tinha dado a Moisés acerca da obra. Então Moisés inspecionou todo o trabalho. Quando verificou que tinha sido feito conforme o Senhor havia ordenado, abençoou o povo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Reavivar-se por Sua Palavra. Hoje teremos uma sessão especial com 3 capítulos, Êxodo 37, 38 e 39 reunidos em um só texto aqui. O tabernáculo ganha forma, detalhes da presença de Deus. À medida que o livro de Êxodo se aproxima do final, vemos o povo de Israel, liderado por Moisés e por artesãos capacitados, transformar os planos de Deus em realidade. Nos capítulos 37 a 39, o tabernáculo deixa de ser apenas um projeto celestial e se torna um espaço físico onde a glória de Deus poderá habitar entre o povo. Em Êxodo 37, Bezalel, cheio do Espírito de Deus, começa a construir os móveis sagrados do santuário. Ele faz a Arca da Aliança, símbolo supremo da presença de Deus, a mesa dos pães da presença, que representa a comunhão constante, o candelabro, fonte de luz sagrada, e o altar de incenso, lugar da intercessão. Cada objeto é feito com ouro puro, esculpido com esmero, e de acordo com as instruções detalhadas que o Senhor havia dado a Moisés. O capítulo 38 descreve a construção do altar do holocausto, onde os sacrifícios seriam oferecidos, e da bacia de bronze, feito com os espelhos das mulheres, um símbolo poderoso de purificação. O pátio externo do santuário também é erguido, cercado por cortinas e colunas. Por fim, o capítulo lista a quantidade de ouro, prata e bronze ofertados pelo povo, mostrando como todos participaram generosamente da obra. Já em Êxodo 39, vemos a confecção das vestes sacerdotais. As roupas do sumo sacerdote Arão são feitas com beleza e santidade. O éfode, o peitoral com as 12 pedras,
uma para cada tribo, a túnica bordada, o turbante e a faixa sagrada. Tudo é feito conforme o Senhor ordenou. Quando Moisés inspeciona o trabalho e vê que tudo foi executado com fidelidade, ele abençoa os obreiros e abençoa o povo. Uma cena que expressa a aprovação divina sobre a obediência do povo. Aqui podemos tirar muitas lições espirituais. Esses 3 capítulos nos ensinam que Deus se importa com os detalhes e que o culto a Ele deve ser feito com reverência, beleza e ordem. Tudo no tabernáculo apontava para Jesus. A arca mostra sua presença, o altar aponta para seus sacrifícios, o candelabro para sua luz, as vestes sacerdotais revelam seu papel como nosso sumo sacerdote. Bezalel nos lembra que todos têm dons dados por Deus e que trabalhar para o Senhor exige excelência e consagração. Ele não improvisou nem simplificou a obra. Seguiu cada instrução com cuidado. Assim também deve ser nossa vida cristã, feita com dedicação, pureza e zelo. Além disso, vemos que o povo ofertou com generosidade. Deus não pediu contribuições obrigatórias, mas voluntárias. Quando nossos corações estão tocados, dar para Deus se torna um privilégio, não um peso. Que maravilha, esses 3 capítulos. O tabernáculo não era apenas uma tenda bonita no meio do deserto. Era o símbolo vivo de que Deus desejava habitar entre nós. Hoje, não temos mais um tabernáculo, um santuário físico com ouro e bronze, mas somos chamados a ser templo do Espírito Santo. Cada canto da nossa vida pode ser um lugar de adoração, nossos pensamentos, atitudes, palavras e talentos. Seja em algo simples ou grandioso, nossa missão é refletir o céu aqui na terra, com fidelidade, entrega e beleza. Como Bezalel, somos chamados a construir algo eterno, com as ferramentas que Deus nos deu. Quero orar com você, depois de 3 capítulos maravilhosos como esse. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor não apenas liberta, mas caminha conosco. Obrigado porque no deserto da vida, o Senhor nos dá direção, presença e propósito. Que possamos servir a Ti com dedicação e santidade, como Bezalel e os obreiros do tabernáculo. Que nossas mãos façam o bem, que nossa mente se ocupe com o Teu plano e que nosso coração Te pertença por inteiro. Ajude-nos a sermos Teu santuário vivo neste mundo. Em nome de Jesus, nosso sumo sacerdote e Salvador. Amém. Este foi mais um Reavivados por Sua Palavra. Estamos a um capítulo de terminar esta jornada em Êxodo. Que Deus te abençoe. Lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Compartilhe, curta, se inscreva e deixe o seu comentário aí no chat. E até o próximo episódio, se Deus quiser.